todos os movimentos são desse tipo. Se você pensar, quando explodiu, por exemplo, o fascismo e o nazismo no século XX, quando começa isso a se preparar? Isso começa no dia seguinte da Revolução Francesa. Né? Começa a surgir, vamos dizer, propostas alternativas. Não é isso? A Revolução Francesa veio junto com uma onda nacionalista. Foi a época, vamos dizer, das independências nacionais. Apareceu a independência nacional na Europa, na Ásia, na América Latina, o diabo. E em seguida, o movimento se biparte. Uma ala nacionalista, que vai se tornando cada vez mais reacionária, e uma ala internacionalista revolucionária, que vai depois se consolidar no marxismo, com a ideia do proletariado universal. Né? E é justamente isto o que eclode depois na Revolução Comunista Russa e nas revoluções nazifascistas na Itália, na Alemanha, etc, etc. Né? Quer dizer, é um movimento revolucionário que se biparte, mas essa bipartição já vinha de um século antes. E se você documentar, né, se você rastrear a história dessas... Existe um historiador israelense chamado Zeev Sternhell. Ele escreve uns livros de 1.200 páginas, um negócio horroroso, mas está tudo documentado ali, como é que essas ideias foram se formando. Né? No livro do James Billington também, Fire in the Minds of Men, tudo isso é uma coisa que é conhecida dos historiadores das ideias. Só que precisa estudar para saber como é que funcionam essas coisas. Não há movimento político que apareça diretamente na política. Isso é impossível. Né? E vai aparecer, sobretudo, como força eleitoral do nada. Sem uma retaguarda intelectual. Não tem, não dá para fazer isso. Então, isso tudo está acontecendo diante de nós, e eu acho que nós aqui, os alunos do meu curso, são o único grupo nacional que está consciente disso. E o que nós podemos fazer? Absolutamente nada. Nós podemos continuar nos preparando e podemos, de vez em quando, advertir as pessoas. Falar, vocês estão indo com muita sede ao pote, vocês são cultores sistemáticos da ejaculação precoce. Né? Vocês têm tanta ejaculação precoce que vocês hoje acham que essa é a única atividade sexual que existe. Né? Não concebem outra. Tá certo? Já acostumaram. E esse negócio da exposição, essa reação à exposição do mamo, eu digo, bom, o que tinha que fazer ali? Bom, você tinha, em primeiro lugar, combater os caras na esfera intelectual, desmoralizando-os. Né? Por exemplo, ninguém se lembrou do seguinte: tem esses caras, não, nós temos aqui a arte e o moralismo. Esse foi o confronto, não foi? Então pega o representante da arte e fala, então meu filho, agora você vai me explicar qual é a diferença entre o que é arte e o que não é. Nem sabe. Nem tem cultura, não pensou no assunto 5 minutos e não leu nada sobre isso. Então ele está falando em nome de uma mera palavra, vazia, tá certo? E se aproveitando de uma aparência para enganar a gente que é mais trouxa do que ele ainda. E se o sujeito, 99% vai responder, isso é uma coisa subjetiva. Eu digo, mas se é subjetivo, por que o seu subjetivo vale mais que o do vizinho? Você está nos impondo a sua subjetividade. Não é isso? Então se é uma questão de gosto, então é o seguinte, a maioria vence. Você está contra o gosto da maioria, então cala a boca. Quer dizer, numa esfera intelectual, esse pessoal seria derrotado, esmagado, humilhado e voltaria para casa com o rabo entre as pernas. Na esfera jurídica eles ganham. Por quê? Não há a tipicidade do crime. Mas, como o pessoal é incapaz da verdadeira luta intelectual, até quando eles falam de guerra cultural, eles estão falando de propaganda apenas. Isso é o que o pessoal da direita entende como guerra cultural. Mera propaganda. Quando a propaganda é o fim da guerra cultural, é a consumação da guerra cultural. Não é guerra cultural ainda. Guerra cultural começa na esfera intelectual mesmo. Né? Quando é incapaz, vamos dizer, de efetiva guerra cultural, então você parte para a guerra eleitoral. Não é isso? Para a porrada, intervenção militar, etc., ou para a esfera judicial. É o que tem. Só que você não tem uma atmosfera cultural, social, psicológica suficiente para isso, então você vai perder. Mesmo quando está tudo ganho. Veja, a direita nacional tem o apoio da quase totalidade da população. Na mais modesta das hipóteses, 60%.
E ainda assim perde. Estão entendendo a gravidade do negócio? Então eu digo para vocês, o Brasil, isso aqui que nós estamos fazendo, isso é o futuro do Brasil. Ou é este ou não tem futuro nenhum. Não há nada mais que se possa fazer. Nada, 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 nada. Agora, com os resultados que nós já obtivemos aqui, você tem algumas pessoas que estão espalhadas pela sociedade que podem de vez em quando analisar alguma coisinha, tá certo? E às vezes isso pode cair na orelha de algum político e ele tomar alguma atitude sensata. Mas é muito pouco ainda. Então, nós temos que correr na nossa preparação. Se nós queremos realmente um futuro melhor, e bom, que outro futuro pode ter, se não você saber o que tem de fazer? Mas continuar fazendo sem saber, e essa história, não, nós temos que agir agora. Agora dá para fazer o que já estão fazendo, que estão se ferrando todo, isso aí dá para fazer. Quer dizer, quando você tem todas as condições de vitória, né, até esse negócio de eleição, falar, vamos eleger o Bolsonaro, eu falei, peraí. Tá bem, elege o Bolsonaro. Os caras tiram ele de lá em 6 meses. Por quê? Porque você não tem militância organizada para sustentá-lo no poder. Então você está fabricando um novo Jânio Quadros, está fabricando um novo Fernando Collor de Mello. A direita só elegeu 2 presidentes no Brasil, que são esses dois. Esses 2 não completaram 1 ano na presidência. Porque o outro lado tem menos popularidade, mas ele tem o controle do quê? Da mídia, do aparato educacional, etc. De todos os... E, sobretudo, do funcionalismo público, meu Deus do céu. Para você nomear um cara ministro, ele chega lá no ministério que tem, sei lá, 10 mil funcionários. Então aqui a Estela foi testemunha disso. Como acontece. O ministro chega lá, até o office boy contribui para fritar o sujeito, porra. Hã? Entende? Por que alguns políticos levam vantagem nessa coisa? Porque eles conhecem a turma do ministério, conhecem como funciona o ministério, e são capazes de fazer funcionar. Outros não. Pode ser a pessoa mais competente do mundo. Mas você pega o maior físico do universo, você pega, sei lá, o Stephen Hawking, e põe ele no Ministério da Ciência e da Tecnologia, os caras derrubam ele, pô. Porque para ser ministro da Ciência e Tecnologia, você não precisa entender de Ciência e Tecnologia, você precisa entender de Ministério. Né? É a coisa mais óbvia. Aliás, isso foi uma das vantagens do Ciro Gomes. O Ciro Gomes sabe como funciona o funcionalismo público. Ele naqueles debates que ele teve com o Rodrigo Cocô, lembra? Né? Que ele fez o outro de palhaço, porque o outro disse, não, precisa cortar o orçamento. Ele disse, me deu onde? Em que setor eu corto? O outro não sabia. Eles vêm com teorias que ele aprendeu na escola austríaca. Ele disse, mas meu filho, nós não estamos aqui discutindo economia em geral, nós estamos discutindo um ministério específico. E você precisa conhecer como funciona esse ministério. Né? Então, tudo isso aí são advertências óbvias que eu estou fazendo há 20 ou 30 anos. Né? Se você pegar, por exemplo, o negócio do Petrolão e Mensalão, em 1993 o PT tinha um sistema de informações montado sob a chefia do Zé Dirceu, que é um oficial de informações formado em Cuba. Ele ainda é. A história de ex-oficial, cadê o pedido de demissão dele? Cadê a carta de dispensa dele? Não tem. Ele ainda é hoje, na cadeia, ele é oficial do serviço secreto cubano. Então, um homem com um treinamento assim, talvez até melhor que o da KGB. Em 93, eu confirmei isso aí, eles já tinham um sistema de informações, tinha a ficha de todo mundo. Como é que você acha que mais tarde eles conseguiram subornar todos? Porque tinha essa retaguarda. Isso quer dizer que esse esquema de Petrolão e Mensalão já estava sendo preparado desde 1993, como parte de um imenso projeto de tomada do poder, que fracassou por acaso, na verdade. Né? O Brasil teve sorte, né? Senão não seria a Venezuela mesmo. Né? A ideia era fazer no Brasil o sistema venezuelano, sabendo que ia demorar mais tempo e que o governo Lula seria apenas o governo de transição. A etapa seguinte era para ser cumprida na gestão da Dilma. Né? E felizmente era um analfabeto, um idiota. Eu tenho raiva da Dilma? Não, eu adoro a Dilma. Se não fosse a Dilma, nós estávamos todos ferrados. Se botasse o Zé Dirceu lá, pelo amor de Deus. Então, eu não conseguia completar uma frase, falei, ainda bem.